Olá, bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula estarei resolvendo a questão 31. A questão 31 diz o seguinte: uma corda ideal AB e uma mola ideal M sustentam em equilíbrio uma esfera maciça homogênea de densidade ρ e volume V, através da corda ideal ABC, sendo que a esfera encontra-se imersa em um recipiente entre os líquidos immiscíveis 1 e 2 de densidade ρ1 e ρ2, respectivamente, conforme a figura abaixo. Na posição de equilíbrio, observa-se que 60% do volume da esfera está contido no líquido 1 e 40% no líquido 2. Considerando o módulo da aceleração da gravidade igual a g, a intensidade da força de tração na corda AB é, ou seja, deseja-se obter a tração na corda AB, o módulo da tração na corda AB. Aqui a esfera está imersa dentro de um recipiente que tem os líquidos que não se misturam, o líquido 1 e o líquido 2. Aqui a mola ideal M e a corda BC. Para resolver esse problema, é só você partir do seguinte princípio. Esse sistema encontra-se em equilíbrio. Equilíbrio, nesse contexto, quer dizer o seguinte, que a força resultante ela é nula. Ou seja, esse sistema ele não tem aceleração. A aceleração é zero. Então, para qualquer direção que você tomar aqui, a força resultante vai valer zero. Para ficar mais fácil, eu vou usar um sistema de coordenadas aqui, um sistema cartesiano, com duas dimensões, que é o suficiente para resolver esse problema. Vou representar todas as forças que atuam aqui nesse sistema, e depois vou somar essas forças usando este resultado aqui. Como a força resultante é nula, para qualquer direção que você tomar, então basta você colocar todas as forças, somar elas e, consequentemente, vamos encontrar a tração na corda B. Bom, eu vou representar as forças aqui na figura e depois vou passá-las para cá. Bom, a primeira força que eu vou representar aqui é a força peso. Essa esfera, não foi dito, mas ela tem uma massa. Foi informado, na verdade, a densidade e o volume da esfera. Então, com relação à esfera, foi informado a sua densidade e o seu volume. E usando a relação densidade-massa por volume, a gente pode obter a massa da esfera, que eu vou chamar simplesmente de m, que vai ser dada pelo produto da densidade pelo volume da esfera. E eu vou chamar essa força aqui de força P. É o peso da esfera. E ele é dado por P igual a mg, onde g é a aceleração da gravidade e m é a massa da esfera. E a massa é escrita nessa forma aqui. Então, daqui a gente pode escrever o seguinte, que a força peso é igual a ρ VG. Ok. Além da força peso, nós também vamos ter aqui as forças de empuxo. Porque observe que a esfera está dentro de um recipiente que tem dois líquidos. E nós teremos, por isso, dois empuxos. E, a princípio, esses empuxos são diferentes. 60% do volume da esfera, essa parte de cima aqui, que eu estou riscando aqui em azul, está no líquido 1. Então, o líquido 1, a gente vai sofrer um deslocamento de 0,6 vezes o volume da esfera. Esse é o líquido que é deslocado do meio 1. Consequentemente, isso faz surgir um empuxo aqui. Eu vou representar essa força aqui com esse vetor em azul. Eu vou chamar ela de E1, porque é um empuxo relativo ao meio que tem densidade ρ1. A mesma coisa acontece na parte aqui de baixo da esfera, ou seja, os outros 40%, o restante do volume da esfera, está imerso aqui no líquido que tem densidade ρ2. Consequentemente, isso faz surgir um outro empuxo que eu vou chamar de E2. Ou seja, devido ao líquido 2 que foi deslocado aqui pela esfera. Então aqui eu tenho aqui esse vetor aqui em verde, que está representando o empuxo devido ao líquido
deslocado pela esfera aqui da parte 2 aqui do meio 2, que tem densidade de ρ2. Vou chamar só de E2 ele. Então E1 e E2 os impulsos, P o peso da esfera. Essas são as forças que nós temos aqui embaixo. Continuando aqui, a corda B está tracionada. Então, consequentemente, tem uma força aqui de tração aqui, que eu vou representar por esse vetor aqui. Eu vou chamar simplesmente de T de tração. Mais uma força que existe aqui é uma força devido a essa mola. Essa mola não tem contribuição na vertical. Ela tem massa desprezível e observe que ela forma aqui 90 graus com a vertical. Mas existe uma força elástica aqui, que aponta da esquerda para a direita, que eu vou chamar simplesmente de força F. Bom, essas são as forças que atuam aqui. Para você esquematizar isso daqui, você pode fazer isso de forma intuitiva. Esse ponto aqui, o ponto B, ele é como se fosse aqui o encontro de cabos onde as pessoas estão puxando. Imagine que tem alguém puxando para cá, de B para A, outra pessoa puxando aqui de B para a direita e outra pessoa puxando de B para C. Então você tem aqui um cabo de guerra, na verdade, né? Um cabo triplo, no caso. E esse sistema, esse conjunto, ele fica em equilíbrio, porque nenhuma dessas forças aqui vai ganhar, entre aspas, né? Então a gente tem uma situação de equilíbrio que eu representei aqui dessa forma. Ou seja, a força resultante, quando eu somar todas essas forças aqui, isso tem que dar zero. Essa é a condição de equilíbrio desse sistema aqui. Agora eu vou passar essas forças para esse plano cartesiano aqui, para esse sistema de coordenadas, para ficar mais fácil de visualizar quem tem que ser somado com quem aqui. Então vou começar aqui com a força peso, que aponta verticalmente para baixo. Nesse caso é o sentido oposto ao sentido positivo do eixo Y, aponta para baixo. Os tamanhos aqui são arbitrários dos vetores. Não significa que E1 é maior de fato do que E2. É apenas para representar eles. Até porque não foi informado quanto que vale a densidade ρ1 e quanto que vale a densidade ρ2 numericamente, para a gente poder definir quem é maior ou menor. Então aqui é tudo arbitrário, esses tamanhos aqui. Então a gente tem aqui força peso, os impulsos, E1 e E2. Então aqui, vou seguir aquela ordem ali, então vou colocar o maior aqui, 1. E esse menor aqui, 2. Temos também a tração na corda, que é a força T aqui, que eu vou representá-la aqui. Então aqui é a força de tração na corda AB. E por fim, a força devido à mola M aqui. Então aqui tem mais uma força aqui, que é a força F, que eu chamei de F. A força que a mola está exercendo. Bom, se você observar, se você somar essas três forças aqui no eixo Y, você pode substituir essas três forças por uma única força, que seria uma força resultante na direção Y aqui. E junto com a força T e a força F, as três estariam em equilíbrio. Bom, para mim poder somar todas as forças na direção X ou na direção Y, eu preciso de decompor essa força T aqui. Então, eu vou fazer uma decomposição dela, já que eu estou usando um sistema que tem os eixos X e Y, eu vou decompor ela nas componentes aqui na direção Y e na direção X. Então, aqui a gente tem aqui uma componente da força T na direção Y, que eu vou chamar simplesmente de TY, porque aponta na direção Y. E a outra componente eu vou chamar de TX, pela mesma razão, né? Porque aponta na direção X. Aqui foi informado que existe um ângulo com a vertical de 60 graus entre a corda AB e a vertical, né? Esse ângulo aqui é de 60 graus. Consequentemente, esse ângulo aqui é de 30. E aqui a gente tem 90 graus.
ou seja, forma um triângulo retângulo aqui e um outro aqui. Isso aqui é útil para o seguinte. Observe que para mim somar todas as forças na direção y, eu preciso saber quanto que vale ty. E a mesma coisa se eu for fazer a soma das forças na direção x. Eu tenho que saber quanto vale tx. Olhando aqui para essa figura, a gente, para esse triângulo retângulo aqui, ó, esse ponto B é como se ele estivesse aqui, ó, na origem do sistema de coordenadas aqui. Então aqui, para esse triângulo retângulo aqui, esse ângulo de 30 graus, ele tem como cateto oposto a ele o ty. O tamanho de ty, o módulo de ty, é o cateto oposto aqui, ó, ao ângulo de 30 graus. Então se você pegar e usar seno, você pode escrever o seguinte. Seno de 30 graus é igual ao módulo de ty pelo módulo de t. Lembrando que o que a gente quer encontrar é o módulo de t, ou seja, da tração na corda B. Então daqui dá para escrever que ty, o módulo dele vale seno de 30, que é meio, vezes o módulo da tração na corda, AB. Vou chamar essa equação aqui de 1. Bom, já tenho ty. Repare que tx, eu posso obter tx também da mesma forma, usando cosseno, por exemplo, de 30, e escreveria tx como sendo cosseno de 30 vezes t. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2 vezes t. Só que eu não conheço quanto que vale a força F aqui, essa força elástica aqui. Eu não sei o quanto que essa mola está comprimida ou estendida aqui. Eu não tenho essas informações, não sei quanto que vale a constante elástica dessa mola. Então, aplicar essa condição de equilíbrio, força resultante igual a zero, na direção x, é inútil aqui nesse problema. Então, por isso eu não vou aplicar nessa direção, mas sim na direção y, porque na direção y eu conheço todas essas componentes aqui. Eu já sei quanto que é ty, sei escrever ty em função de t, como eu fiz aqui na equação 1. Os impulsos E1 e E2 também podem ser calculados, assim como a força-peso, peso da esfera. Então eu vou aplicar essa condição de equilíbrio na direção y. E fazendo isso a gente tem o seguinte, ó. A gente vai ter ty mais E1 mais E2 mais P, tudo isso tem que ser igual a zero. Então somando todas as forças na direção y, ou seja, força resultante na direção y tem que ser igual a zero. A gente tem que a força-peso mais o empuxo 1 mais o empuxo 2 mais ty, isso tem que ser igual a zero. Essa expressão aqui é essa aqui de baixo, é a mesma coisa. Agora o que eu vou fazer é isolar ty, né? Escrevendo ty em função de t, que é o que eu quero determinar, né? Eu quero encontrar o módulo, né, da tração na corda B, e vou escrever E1 e E2 e P, em função das densidades e dos volumes. Como eu já fiz aqui, a força-peso pode ser escrito como mg, e m, nesse caso, a massa da esfera, é dado pelo produto da densidade pelo volume dela. Isso pode ser feito porque essa esfera aqui ela é homogênea, então não tem nenhum problema. Você pode usar sim, sem nenhum problema isso daqui. Então daqui eu posso substituir o peso por ρ, Vg. Nesse caso, olhando aqui para o eixo y, a força-peso tem sentido oposto ao sentido positivo do eixo y, que é o sentido da seta. Então, para esse vetor aqui, eu tenho um sinal de menos para ele. O sentido dele é negativo. Então, eu vou colocar um menos aqui para representar isso. Ok. Agora os impulsos E1 e E2. O impulso E1 e E2 aponta verticalmente para cima. Esses impulsos eles são dados pelo peso do volume do líquido que foi deslocado. O impulso E1 é o peso do volume do líquido deslocado aqui, ou seja, 60% do volume da esfera. E o impulso 2 é dado pelo peso do volume deslocado aqui,
que é de 40% do volume da esfera. Então, escrevendo eles aqui do lado, o empuxo 1 é a massa que foi deslocada, que eu vou chamar de M1, vezes a seção de gravidade. Só que essa massa M1, ela pode ser escrita em função da densidade do líquido 1 e do volume do líquido 1 que foi deslocado. Então, a massa M1 ela pode ser escrita como a densidade do meio 1 vezes o volume do meio 1 que foi deslocado. Esse volume aqui, o V1, ele é de 60% do volume da esfera, que é a mesma coisa que 0,6 vezes o volume da esfera. Assim, o empuxo E1 ele pode ser escrito como 0,6V, que é V1, vezes a densidade do meio 1, e vezes a seção de gravidade, que é G. Da mesma forma, o empuxo 2 pode ser calculado, só que densidade do meio 2, o volume do líquido 2 deslocado pela esfera é o volume de 40%, aqui 40% do volume da esfera. Então aqui é 0,4 vezes V e vezes G. Então assim a gente tem os empuxos E1 e E2. Então substituindo aqui, tanto E1 como E2 são positivos, porque apontam verticalmente para cima, aqui tem o mesmo sentido do positivo do eixo Y. Então aqui fica mais ρ1 vezes 0,6V vezes G e mais ρ2 vezes 0,4 V vezes G. E TY eu já escrevi aqui na equação 1. TY é o meio de T. Então aqui mais um meio de T. E também é positivo porque aponta no sentido positivo do eixo Y. Bom, agora eu já tenho uma equação e eu tenho uma incógnita aqui que é exatamente o que eu quero encontrar, que é a atração na corda B, que é o T. É só isolar ele. Então, isolando o T aqui, passando esse 2, multiplicando, a gente fica com o seguinte, observando aqui que VG, VG e VG aparecem nesses três termos. Então, a gente pode colocar em evidência aqui. Então, a gente fica com 2 vezes VG. Esse 2 aqui eu multiplico todos os termos por 2. Então, fica 2 vezes isso e vezes isso. Esse VG está em evidência, então 2VG em evidência, que multiplica. Esse termo aqui é negativo, vai passar para o outro lado ficando positivo. Então, aqui fica ρ, densidade da esfera. Aqui vai ficar menos ρ1 vezes 0,6. E aqui vai ficar menos ρ2 vezes 0,4. Então, essa é a atração na corda AB. É o módulo da atração na corda B. 2 vezes V vezes G, abre parênteses, ρ menos ρ1 vezes 0,6 menos ρ2 vezes 0,4. Olhando aqui para as alternativas, a alternativa aqui que confere é a alternativa E. 2 vezes EG, abre parênteses, ρ menos 0,6 ρ1 menos 0,4 ρ2. Bom, espero que a resolução tenha sido clara, que você tenha entendido. Obrigado por assistir e até a próxima aula.